Aleluia, a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vale a pena aprender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com Jesus e com o nosso pastor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pelo que já ouvimos nesta noite. Glória a Deus. Hoje foi diferente até irmão Manuel. O Manuel hoje foi até ele foi diferente. Foi mesmo. Aleluia. É verdade. Né? Porque assim a gente já consegue pelo menos dizer já de coisa salteado que ele diz normalmente. Hoje ele fez diferente. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Aí hoje também foi diferente porque tem um coral dos homens. Glória a Deus. É isso. Agora só não pode ser diferente a palavra de Deus. Não pode modificar ela não. Tem que ser comum. Aleluia. Mas foi também diferente o local do culto. Que eu creio que foi a primeira vez que nós fizemos aqui. Muito bem. Jesus apazigua a tempestade. É o texto que li nesta noite, eu quero repetir. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aleluia. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Por favor, alguém segura aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido. Os irmãos já ouviram várias pessoas falarem sobre esse texto. E eu não vou falar diferente, não. Eu não tenho como fazer. Depois de tantas pessoas pregarem nesse texto, não tem como fazer diferente, né? Só o Espírito de Deus é quem pode fazer isso, mas eu não posso não, né? Mas o fato é que esse texto ele traz várias reflexões para nós. O fato é que Jesus ele pediu aos discípulos para passarem para outra margem, para outra banda. De onde? Do mar da Galileia. E os discípulos, eles obedeceram. Entraram no barco, começaram a remar. Jesus muito cansado, foi lá para a popa do barco, começou a dormir. E os discípulos, que não eram inexperientes, os discípulos, pelo menos 4 deles, eram acostumados a enfrentar tempestades. Pelo menos Pedro, André, João e Tiago, esses 4 eram pescadores. Estavam acostumados a entrar num barco, ir para o meio do mar, enfrentar tempestades. E, lógico, eles se sentiram muito à vontade. Não era uma tarefa difícil para eles, porque eles estavam acostumados a fazer. Mas diz que quando chegou no meio do mar, levantou-se uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E certamente Tiago, Pedro, André, João começaram a colocar em prática o que eles sabiam,
sobre enfrentar uma tempestade com um barco no meio do mar. E eles colocaram todas as suas aptidões, todas as suas técnicas, como pescador, como pessoa que está acostumada a andar num barco no meio do mar. Mas aquela tempestade foi diferente. Não foi como outras tempestades. Foi uma tempestade tão forte, tão grande, diz o texto, que eles se sentiram impotentes e as ondas já cobriam o barco. Eram ondas enormes, maiores do que eles tinham enfrentado. E por mais que eles entendessem de barco, de como enfrentar a tempestade, não deram conta naquele dia daquela grande tempestade. E eles, depois de esgotarem todos os seus recursos de conhecimento no mar, eles olham para alguém que está lá na popa do barco. E esse alguém não é mais e nem menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Que estava dormindo. Enquanto todo mundo estava desesperado, Jesus estava dormindo. E eles se dirigiram a Jesus, disseram: Mestre, não se te dá, ou tu não vê, não percebe, não deu de conta ainda, que nós vamos afundar, vai morrer todo mundo, vamos perecer aliás, morrer. E Jesus desperta, olha para eles e diz: por que temeis, homens de pouca fé? E logo deu ordem ao vento e ao mar. E diz a palavra que se fez uma grande bonança. Aleluia. Aleluia. E quando acontece aquele fenômeno, aquele milagre, eles ficam admirados, porque curar pessoas é uma coisa, trabalhar na área humana é uma coisa, mas ordenar a natureza, falar a natureza e ela obedecer, causou um grande espanto, e todos se admiraram e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. Grande Deus. Esse texto, eu encontro nele 6 coisas que nós precisamos aprender nesse texto. A primeira é a tempestade. Se não tivesse havido tempestade naquela viagem, tudo tinha corrido normal. Não tinha sido registrado nada. Não tinha sido feito um milagre. Não tinha acontecido nada de anormal. Tudo teria corrido tranquilamente. Mas houve uma tempestade. Não foi uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade, uma grande tempestade. Aleluia. A nossa vida, ela é como um barco que está neste mundo, neste mar. Nós estamos aqui neste mar da vida, e o nosso barquinho, ele, comparando com o imenso mar, é insignificante. E quando as tempestades vêm, com toda certeza, o barco da nossa vida começa a ficar abalado, açoitado de um lado para o outro, e a gente fica realmente assustado, com medo. Às vezes passamos por alguma tempestade que dá até para passar, mas tem tempestade, irmã Renale, que elas surgem subitamente, e não é tempestade qualquer, é enorme, e a gente se sente impotente, a gente se sente sem condições. E agora, como é que vai ser? O que será de mim? No meio dessa tempestade, eu vou perecer. Nós precisamos sempre entender que as tempestades da vida, elas sempre vão nos levar a um ponto mais alto da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não é em vão. Deus não é masoquista para brincar com as nossas vidas,
para se divertir com o medo, com o susto, com os problemas, com o sofrimento que nós passamos aqui. Deus não é de maneira nenhuma masoquista. Ele, aleluia, permite que as tempestades venham para que a nossa fé ela